E hoje uma história real sobre esse rapaz, Isaac Newton, e como ele se comportou na peste negra que aconteceu na Europa há um tempo atrás. Olha que história maravilhosa, feche os olhos e acompanhem comigo esta narração. Na década de 1650, a penumbra da peste começou lentamente a eclipsar a Europa. A Itália caiu primeiro, logo a Espanha e depois a Alemanha, depois a Holanda. Do outro lado da parede de celas esbeltas do canal, a Inglaterra observou e tremeu. Depois, cautelosamente relaxada, por cerca de uma década, alguma vontade divina parecia estar protegendo o país. Mas o mundo já estava adorando no altar do comércio e as forças da globalização já haviam sido iniciadas. Com a economia da Inglaterra dependendo fortemente do comércio, seus portos movimentados, com navios que transportavam sedas e chá e açúcar de todas as fronteiras descobertas do globo, os ratos embarcaram nos navios. As pulgas embarcaram nos ratos. Bactérias, um quase remoiço de organismos unicelulares ainda a serem coroados, pois a própria célula ainda não havia sido descoberta, embarcaram nas pulgas, que levaram a carne humana assim quando a desnudaram. E assim, no dia de Natal de 1664, uma única morte por peste foi relatada em Londres. Outro veio em fevereiro, depois outro. Grandes medos de doença. Aqui na cidade, o lendário diarista Samuel Pais estava escrevendo em abril: Deus nos preserve a todos. Deus não foi páreo para a ausência de uma compreensão científica básica da biologia e da epidemiologia. As mortes foram rápidas, horríveis e logo tão volumosas que os serviços deixaram de ser realizados. Ao longo do verão, o número de mortos inchou 10 vezes, de centenas e milhares por semana. Os infectados foram ordenados a não deixar suas casas. Muitos foram abordados e deixados para morrer em isolamento, uma enorme cruz pintada do lado de fora de cada casa atormentada. Brincações, esportes de sangue de espectadores ou reuniões multidões foram proibidas. Vendedores de rua foram proibidos de vender seus produtos. Os jornalistas pararam de chorar e recuaram para dentro de casa. Um silêncio terrível e alienígena veio para cobrir essa capital do barulho. As universidades fecharam. Quando Cambridge enviou seus alunos para casa, um jovem obcecado com matemática, movimento e luz, cujo pai analfabeto havia morrido 3 meses antes de seu nascimento, que adorava um Deus da ordem e não de confusão, e que havia iniciado seus estudos universitários, realizando o trabalho de servos para estudantes mais ricos em troca de aulas de ensino, empacotou seus livros preciosos e voltou para a fazenda de sua mãe. Lá, na solidão e no isolamento, enquanto a praga continuava suas varreduras mortal, Isaac Newton, nascido em 25 de dezembro de 1642 e morto em 19 de março de 1727, sonhou com o fulcro que desalojaria a humanidade da Idade das Trevas. Lá, a maçã real ou apócrifa caiu e em sua sombra surgiu a ideia revolucionária da gravidade, que o jovem imaginou como uma força estender para a lua. Foi lá também que ele se promoveu a calcular essa força, requisito para manter a Lua em seu orbe, com a força da gravidade na superfície da Terra. No ato de computá-la como uma necessidade desse ato, ele inventou o cálculo. Ele, em sua excelente metáfora de Isaac Newton, Biblioteca Pública, um padrão de ouro de biografia e de contar histórias que superaram o científico o poético, que também nos deu a história por trás da famosa metáfora em Pés Gigantes. Então agora é James Crick que escreveu sobre o retorno do jovem Newton para casa. Ele construiu estantes e fez um pequeno estudo para si mesmo. Ele abriu o livro de quase 1000 páginas em branco que herdou do seu padrasto e o chamou de livro de desperdícios. Ele começou a preenchê-lo com notas de leitura. Estes se transformaram perfeitamente em pesquisas originais.
Ele se colocou em problemas, considerou obsessivamente, calculou respostas e fez novas perguntas. Ele ultrapassou a fronteira do conhecimento, embora não soubesse disso. O ano da peste foi sua transfiguração. Solitário e quase incomunicável, tornou-se o matemático supremo do mundo. Da plataforma afortunada de uma vida longa, ele viveu até 84 anos, mais que o dobro da expectativa de vida da era. Seu caixão carregado por duques e conde, Newton olharia para trás em seu período mais fértil, intelectualmente fértil, dos anos da praga, com reconhecimento de que a verdade é a prole do silêncio e da meditação. Completamente fragmentado, dispensável, Isaac Newton de Glick, que é quem contou a história, com Tocqueville, sobre a quietude como uma forma de ação, e a pioneira matemática francesa do século XVIII, Émile Châtelet, popularizou a ciência de Newton sobre a natureza do gênio. Então, revista explode a leitura e reflexão de Glick sobre o poema que eu acabei de ler. É essa história. Olha que fantástico.